que senão eu esqueço. Eu não subi ainda as aulas de segunda-feira, que eu não tive tempo. Essa semana foi muito corrida. É, eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês que eu ia sair, né? Que eu tava só cumprindo. Então, não acharam ninguém pra me substituir ainda. Então, vou ficar aqui até encontrarem. E a gente vai indo, tá? Eu vou compartilhar. Eu não quero ter que escolher quem vai compartilhar a resposta comigo. Então sejam bonzinhos e, né, e se prontifiquem e respondam. Se eu ficar falando sozinha, eu mesma vou abrir aqui a tela e vou escolher alguém e falar assim: você me responde a um. Mas então, vamos lá, povo, compartilhar comigo o que vocês colocaram de resposta. Alguém compartilha um ali pra mim? Em português essa resposta. Pode. Eu gostei da sua explicação. Alguém quer falar um pouco sobre isso? Mais alguém? Vocês estudam numa escola bem tradicional, na minha opinião, assim. O que vocês acham? Abrem os microfones, conversem comigo. Vocês, ó, adolescente, quando dá aula pro sexto ano, você tem que pedir pra falar. Porque eles nem deixam você falar. Vocês, a gente tem que quase obrigar vocês a falarem com a gente. Deus do céu. Nem tô pedindo pra ligar a câmera, gente. É só o microfone pra conversar. Vocês acham que a escola que vocês estudam aí é muito diferente? Acham que ela tá mais pra tradicional, mais pra outro tipo? Eu acho ela bem tradicional também. Tirando a parte da tecnologia que eles estão implementando, que é super legal, né? Que vocês têm bastante. E eu acho que vocês tinham aulas diferentes também antes, que tinham outras coisas, né? É que quando eu entrei já estavam cortando algumas matérias. Quando eu entrei ano passado. Eu acho que vocês tinham, tipo, musicalização, umas coisas diferentes, não tinham? Não? Ai, que dó. Mas devia ter, não devia? Se você comparar, vamos fazer uma comparação, quando a gente assiste séries, vocês não veem que lá nos Estados Unidos eles têm várias matérias para escolher? Tipo, quando eles estão num nível diferente de matemática, tem tipo matemática um 2 3 e daí conforme o seu nível você vai cursando outras matérias. Isso é super legal, né? No Uruguai, eu não sei se na Argentina também, quando a gente chega no ensino médio, a gente vai já escolhendo as matérias que quer cursar, já pensando no tipo de graduação que quer fazer. Eu não sei se a gente chegou a conversar sobre o ensino superior no Uruguai e na Argentina, mas ele é gratuito para toda a população. Eles não têm vestibular igual a gente tem, porque tem uma lei que diz que o ensino superior ele é garantido o acesso, sabe? Então, você termina o ensino médio e se inscreve na faculdade que você quer fazer. Simples assim, de graça. E, inclusive, não sei se na Argentina também, no Uruguai você consegue cursar mais de uma graduação ao mesmo tempo. Aqui no Brasil a gente não pode cursar duas federais, né? Só pode fazer uma. Não sabiam? A gente não consegue. Só pode fazer uma por vez. E lá pode. Só que é bem mais puxado. Eu acho que ninguém dá conta de fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Diga, João. Tá gravando. Ó, vocês estão vendo a minha tela inteira, né? Estão vendo esse negocinho aqui embaixo? Eu gravo pela Tube. Ai, eu esqueci. Acho que é da aula passada eu esqueci, mas hoje eu tô gravando. Acordei com sono, mas lembrei. Existem várias metodologias de escolas inovadoras e mais humanas. O problema é normalmente o custo. A gente vê ali que a moça pediu uma vaga
Então, eu tenho a impressão que essa escola é pública, né? É uma escola diferente, mas uma escola pública oferecida pelo Estado, ou não sei. Aqui, a maior parte das escolas que a gente tem essa diferença de tratamento mesmo com os alunos e de conteúdo igual. Acho que foi a Isa que falou pra gente, colocou na 1, foi você? Ou foi outra pessoa? Não sei porque estava fechado. Essas escolas são particulares. Então, tem escolas, depois, se vocês quiserem pesquisar. Eu quero muito pôr o meu filho, quando ele for para escola, quando não tiver mais coronavírus, amém, numa escola Waldorf, que justamente eles têm um outro tipo de tratamento com as crianças, sabe? As crianças têm criança não, né? Porque eles têm até, se eu não me engano, é difícil achar ensino médio, mas até o 9º ano tem. Que eles são mais livres, o aprender é muito mais livre. E tem, tipo, uma professora que vai acompanhar todos os anos, é um outro tipo de ligação que acontece, sabe? Só que uma escola Waldorf, vê, eu tava olhando meio período, tava custando quase, tipo, R$ 1.500. E meu filho tem 2 anos. Tá fazendo 2 anos. Então, eu não sei se esse valor vai subindo. E é isso, o que que acontece? A gente daí tem uma dificuldade de fazer essa mudança na educação que devia ser, né? Que devia ter. Mas vamos lá, vamos ver o que que alguém colocou na 2. Vamos ver. Segundo el texto, la nueva... Aí tá em português, eu tô lendo. Escola extensa tiene como modelo la escuela escandinava. Que propone el modelo escandinavo? Aqui eu acho que vocês tinham que fazer uma pesquisa. Que não, o texto não fala muito, assim, sobre o modelo, né? A não ser que ele é mais humanizado. Alguém pesquisou? Abram lá os microfones, conversem comigo. Está travando. Não estou conseguindo te ouvir. Alô? Ó, vamos pesquisar juntos aqui, então. Não sei se em português também se diz assim. Olha só, lá na Suécia eles usam esse modelo. Ó, eu acho que o principal é isso aqui, ó. Oferecer ao aluno a responsabilidade por seus estudos. Se vocês também quiserem pesquisar, também existe a Escola da Ponte, que tem essa pegada do aluno decidir aquilo que ele quer estudar, sabe? E daí eles fazem por blocos, assim, bem maluco. Olha ali uma foto, olha o tipo da mesa, como os alunos estão uns sentados aqui, outros nessa mesa maluca. É da. Sim. Até porque são poucos, se vocês pararem para pensar, quando vocês terminarem de estudar, escolherem as profissões, a maior parte das profissões a gente trabalha de alguma forma em equipe. Mesmo professor, eu tô aqui sozinha com vocês, mas eu não trabalho sozinha. Os outros professores fazem parte disso, e tem a Elaine, não sei o que, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Quando vocês pedem para fazer, eu peço trabalho em equipe e pedem para fazer sozinha, eu até deixo. Mas de uma forma geral, a gente precisa aprender a viver em sociedade. A gente precisa aprender a trabalhar com o outro. Então, esse tipo de metodologia é importante mesmo, porque a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Certo? Ali o Enzo colocou uma resposta. Você tá sem microfone, Enzo? Eu acho que sim. Beleza. Esse é um método de ensino mais inovador que abrange crianças de múltiplas classes sociais. Um portunhol aí, né? Mas tá bom. Isso também. É que a gente acaba
tendo como a gente tem escolas públicas e escolas particulares, a gente acaba tendo um distanciamento social muito grande, né? Inclusive, quando eu tenho uma amiga que estava dando aula no Bom Jesus, por exemplo, que é um outro nível de alunos, assim. Eles vivem numa bolha. Eles não têm noção do que está acontecendo no mundo e com as outras pessoas. As crianças pequenas não sabem que as pessoas não ficam indo para Disney todo ano, entende? E que uma vez, juro para vocês, uma criança, minha irmã estava trabalhando de babá, ela falou: Como assim você não fala inglês? Porque na cabeça dessa criança, todo adulto fala inglês. E ela mora no Brasil, entende? Quase vivendo numa bolha. Então, eu acredito que essa ideia de misturar todo mundo, porque é isso, nós vivemos numa sociedade juntas, é muito importante. E que legal, né? Essa escola que eles têm lá. E como a gente viu, era um modelo público. Vamos continuar. ¿Por qué la madre de Nicolás, María Estepa, insistió tanto en lograr una plaza para su hijo en la nueva escuela de Barcelona? Alguien me contesta. Por que ela insistiu? Ali no texto diz isso. E você não pode compartilhar com a gente, João, que você pôs aí? Vai lá, não tem problema. Isso mesmo. Muito bem. Então, quando ela fala ali que ela queria que o filho tivesse outro tipo de educação que ela teve, quando ela fala que ela estudou numa escola religiosa, provavelmente era uma escola bem tradicional e super rígida, né? Que é o que costuma ser. Perfeito, essa é a resposta. Na 4 lá. Ai, pare, computador, de abrir essas coisas. Prefiero que aprenda el ciclo del agua observando el cielo y que al final de la explicación acabe bebiendo agua de la fuente del patio, por ejemplo, que con un libro de ciencia. ¿Qué crítica podemos inferir deste trecho sobre a escola tradicional? Aí, ó, vê como é confuso, é muito parecido. O resto da pergunta está em português. Que crítica podemos inferir desse trecho sobre a escola tradicional? Então, aqui pode responder em português, porque a pergunta está em português. Alguém compartilha comigo lá o que pôs? Fale. Tipo isso que a gente está fazendo agora, né? Não é verdade? Estamos aqui com a apostila, lendo e respondendo. Ao invés da gente estar aqui conversando, tentando em espanhol, a gente está aqui na apostila. Esse é um bom exemplo. Claro que a parte de ciências, que é o exemplo que ela dá, é uma coisa muito mais prática, né? Mas vamos tentando intercalar e ver o que a gente consegue aprender. E tu, que opinas? ¿Piensa que un modelo de enseñanza como el presentado por la nueva escuela extensa puede, de hecho, contribuir para una educación más humanizada del alumno? Justifica tu resposta. O que vocês acham? Se vocês acham que esse modelo de ensino. E tudo bem achar que não funciona, tá? Porque é uma pergunta pessoal. O que vocês acham sobre esse tipo de educação? Ninguém? Não, ó, ele tá falando sobre o modelo de ensino da nova escola extensa lá. Vocês acham que esse tipo de ensino contribui mesmo para uma educação mais humana ou que não? Mais alguém quer falar sobre isso?
Aprender usando é muito mais fácil, né? Mas eu vou compartilhar aqui com vocês, por experiência própria, que, por exemplo, vocês já estão no primeiro ano. Se vocês agora passassem para uma escola desse tipo, vocês teriam um pouquinho de dificuldade de adaptação. Eu estava trabalhando antes de eu pedir demissão, depois que o meu neném nasceu, eu trabalhava com outro tipo de metodologia num lugar que era contraturno. Então, e eles eram menores, eu estava trabalhando com crianças de 7 a 10 anos. E eu deixava exatamente isso que a gente está conversando, eu fazia com eles. Eu colocava sempre eles em grupo, os trabalhos eram sempre compartilhados e fazendo coisas práticas. No começo, era uma algazarra, porque eles não sabiam lidar com a liberdade. E assim, até a metade do ano eles iam se acostumando, mas no começo era inferno, gente. E eu acredito que vocês ainda também não sabem lidar com a liberdade. Por exemplo, se eu não fico aqui pedindo para vocês, alguém compartilha comigo, a maior parte nem tenta, não é verdade? Para a gente conseguir aprender melhor, a gente precisa participar, porque participando é muito mais fácil de aprender e lembrar quando você está falando, ao invés de só ouvindo, né? Porque quando a gente só escuta, normalmente a gente acaba esquecendo. É como se a gente nem tivesse aqui. Aí, ó, ali embaixo, no 6, a gente tem um pouquinho de vocabulário, de coisas que a gente usa, né, para estudar. O que vocês colocaram ali na pizarra? Será? Assim, lembra um estojo, mas esto é um borrador que serve para borrar. Então, quando a gente apaga, tá? Então, aqui na A é um borrador. É que ele é um borrador de pissarra branca. Então, ele tem essa cara feia. Então, coloquem lá, arruma lá, borrador. Que é isso? La B. Perfeito, é um bolígrafo. Eu tenho um. Vocês não estão conseguindo ver, acho. Sei lá. Este, la C? Livro, perfeito. Então, sobrou, eu acabei de falar que ela é uma pissarra, que a gente tem alguns tipos, né? Lembrando que é só para quadro de escrever, tá? Pissarra não é igual quadros que são obra de arte. Pissarra serve só para essas da escola mesmo, tá? É quadro, só que com C, tá bom? E aqui a gente tem uma cadeira com a mesa, né? Um pupitre. Bem facinho esses daqui. Então vamos repetir lá. Borrador. Tentem repetir junto comigo, não precisa abrir o microfone, mas é importante vocês tentarem fazer os sons para melhorar a pronúncia quando vocês vão ler. Por exemplo, esse que tem RR, borrador. A língua chega a tremer. Borrador. Bolígrafo. Libro. Pissarra. Pupitre. Tentem repetir as palavras aí, não precisa abrir o microfone, mas tenta. Aqui a gente vai pular, mas ele mostra aqui, depois, quando vocês tiverem um tempinho, outros tipos de educação em diferentes partes do mundo. Aqui, Finlândia, Egito. Depois, deem uma olhadinha lá. Essa aula vai até que horas? Então, hoje a gente vai ver um pretérito, um deles que são vários, tá? Esse é o pretérito indefinido de indicativo. Então, ele traz um pedacinho aqui do texto que a gente leu lá. El pequeño y otros 25 niños más inicialmente se quedaron sin plaza en el colegio, pero su madre se movilizó, escribió a los periódicos, participó en manifestaciones para que abrieran otra línea de parvulario e finalmente, junto a outros padres, le conseguiu. Então, o que a gente tem grifado aqui?
quedaram, mobilizou, escreveu, participou, conseguiu, que são palavras indicando um passado, tá? Esse tempo verbal, ele fala de ações passadas e concluídas. Ó, essa é a palavra que vocês têm que lembrar, tá? Que esse tempo verbal, ele usa para o passado concluído e já acabado. Então, ele não tem uma ligação com o presente, é uma coisa que já acabou. Ele não é uma coisa que continua. Por exemplo, ali, eles ficaram sem vaga, certo? Isso não aconteceu mais, que depois de todas as coisas que fizeram, ó, ela escreveu aos jornais, escreveu aos periódicos. Isso já aconteceu e já terminou. Conseguem ver? Vamos ver. Aí ele traz ali mais alguns exemplos também e de uso, ó. Expressa uma ação realizada e acabada no passado sem relação com o presente, que é o que eu estava falando para vocês agora. Julio se graduou na universidade em 2003. Então, se graduou. Isso já aconteceu, é um passado e terminou. Narrar ou enumerar uma sequência de ações passadas e concluídas. Guadalupe chegou à casa, guardou seus livros, se banhou, cenou e logo se acostou na cama. Então, a gente tem uma sequência de coisas que aconteceram no passado e já terminaram. Referir a atos biográficos. Frida Kahlo nasceu em Coyoacán. Se utiliza esse tempo verbal com marcadores temporales, como ayer, né, que é ontem, anteayer, antes de ontem, el año pasado, el lunes, hace 3 años, em 1983, em verano, aquele dia, hace 2 meses. Por que a gente tem os marcadores temporais aqui? Porque como é uma coisa do passado, normalmente é acompanhado de alguma dessas coisas aqui. Então, a gente tem ali, hoje a gente vai ver, acredito que não vai dar tempo da gente ver os irregulares, que é sempre o que pega, né? A gente vai dar uma olhadinha na terminação ali, só para os regulares. Então, a gente tem, podem ver aqui, ó, é igual dos verbos terminados em er e ir, então de segunda e terceira. O finalzinho é o mesmo, ó. I, iste, yo, imos, istes e eram, igualzinho. E diferente para os verbos terminados em ar, de primeira. Então, eu participei, tu participaste. Quando vocês forem pensar nesses verbos, vocês podem dar uma olhadinha na tabela. Mas essa conjugação ela é a mais comum, né? Quando a gente usa o passado. Então, vocês vão fazer isso automática mesmo. Ó, é bem parecido. A única letra que muda é porque esse é com A e esse aqui é com I, tá? Quando é terminado em er, muda para I e o I mantém ali, que é bem tranquilinho. Então, a gente tem aqui um texto para preencher de acordo com o que a gente tem ali. Como eu já li um texto com vocês semana passada, eu falei que eu ia deixar vocês fazerem isso na próxima vez. Eu vou ler só esse primeiro para você e voltar lá na tabela para vocês verem como vocês têm que fazer, tá? La OCDE pide a Latinoamérica invertir em educação, né? Investir, tá? El diretor de Educação e Competências de la OCDE, Andreas Schleider, não sei exatamente como pronunciar o sobrenome dela. Então, ó, vamos ver. Ele está falando sobre o diretor de educação, né? Que é ele. E o verbo é recomendar, recomendar. Então, vamos voltar lá. É um verbo de primeira, termina lá do em ar. Como a gente já sabe que foi o diretor, é ele. Então, a gente vê que a terminação aqui é o, então é recomendou. Viu como é tranquilinho? Aí vocês vão preencher aqui. Recomendou el passado miércoles à América Latina. Pode ver, é um passado fechado. Uma coisa que ele fez e não tem uma ligação com o que ele está fazendo agora. E vocês vão lendo e preenchendo essas lacunas aqui, tá?
Eu vou dar para vocês 10 minutinhos, acho que é o suficiente, para vocês lerem e preencherem o que está faltando aqui. Aí depois vocês vão compartilhar comigo essa leitura. Não tem problema um portunhol, é assim mesmo. Aí assim vocês vão aprendendo a pronunciar as palavras, tá? Vocês entenderam o que é para fazer nessa sete, né? Sim? Não? Alguma dúvida? Então, beleza. 10 minutinhos. Vamos lá. E daí a gente já lê o texto juntos. Não é para ter, porque a gente não chegou a ver. Deixa eu ver, destacar, destacou. Não. Todos os que estão pedindo ali são regulares, tá? Pode olhar nessa primeira tabela. Isso, só as sete. Aí depois as outras a gente vai, vocês vão fazer depois. Mas é que esse tem o texto para ler, né? Então é melhor a gente ler juntos. Vocês é que vão ler o texto, tá? Então, quem só foi lá e escreveu as palavras, dê uma lida no texto antes, que é melhor quando for ler depois.
Eita. Tá, não tem problema. A gente tá nessa página que eu tô mostrando aqui, a página 10. Deixa eu ver, cadê? Não, página 6. Aqui do PDF tá aparecendo página 10, mas é a página 6 da apostila. Estão aqui preenchendo os buraquinhos, tá? Los suecos. E lendo, porque a gente já vai compartilhar. Vocês conseguiram terminar de ler já? A gente pode seguir? Ou ainda não? Ok? Então tá bom, então vamos seguir. Quem que vai começar a ler o texto aqui pra mim, então? O primeiro parágrafo. Então vamos lá, pode ler. Alguém conhece essa prova aqui, esse PISA? É uma prova que eles fazem para saber como que tá a educação, né? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, até uma amiga minha de uma outra cidade me falar sobre essa prova. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu, quando estudava, né, na educação básica, não fiz essa prova. Então, não sei. Então, o que que o diretor ali recomendou? Destinar maiores recursos. Então, mais dinheiro. Ele está pedindo mais dinheiro para melhorar a qualidade da educação. É como ali, ó, competências de Iberoamérica. Ele está falando de todos os países ali que pertencentes à América, tá? Exatamente. Isso aqui o 2016 foi quando eles pegaram esse texto. Depois ele está adaptado. Provavelmente esse link aqui que aparece embaixo, ele tá com o texto inteiro. Eles adaptam quando colocam na apostila para ficar, às vezes eles mexem uma palavrinha ou outra para ficar mais fácil para vocês que estão estudando ainda. Mas quem tiver curiosidade de ler lá, a gente ainda está precisando disso até hoje. É exatamente isso que você falou. A gente ainda precisa que investam mais em educação e não menos. Não é? Mas vamos lá. Quem leu para mim o segundo? Eu vou escolher, sim. Pode. Então vamos lá. A gente vai pausando e falando sobre cada trecho, tá? Porque depois vocês vão usar isso para responder as próximas. Então, vamos voltar ali. Aqui era eu não pausei porque é isso, tá certo? Aqui é recomendou e aqui é destacou, certo? Ele tá falando ali equidar, né? Quando tá igual. Rendimento é a relação entre baixo rendimento e baixo status socioeconômico. Que o único país que não fez isso, que é a mesma coisa, foi o México. Todo o resto, Peru, Argentina, Brasil, Colômbia, mostraram um baixo rendimento onde a região tem menos dinheiro, certo? Que é por isso que ele tá pedindo ali mais dinheiro. Outra coisa que eu quero
ressaltar para vocês, estão vendo que aqui tem um E no lugar do Y? Bem aqui, ó, antes de indicou, é porque a palavra que segue começa com I. Então, não dá para eu pôr ali I indicou. E é por isso que é usado um E, porque aqui começa com o som de I, seria o mesmo som, então a gente usa o E. Vale? Vamos lá, podem continuar. Alguém lê para mim o próximo. Vamos! Ó, eu acho que alguém tentou abrir o microfone, mas não tá vindo o áudio. Eu vou escolher outra pessoa aqui. Olha lá. Gabriela Buch. Lê para mim? Gabriela, você tá aí? Tô achando que não, porque ela não tá mandando nem ali no chat. Ou será que travou? Entendi. Eu duvido de vocês, sabia? Que vocês não têm microfone. Porque os computadores vêm com microfone, a maior parte. Mas tá bom, eu vou ler esse próximo enquanto alguém já se propõe a ler o próximo parágrafo, tá? En el país andino, un 20% de la variación del rendimiento se aplica en virtud del estatus socioeconómico de los alumnos frente a 15% de la OCDE, refiere el documento. Además, Perú presenta la correspondencia más elevada, 0,36, en Latinoamérica de los alumnos más pobres que están en escuelas con recursos educativos de menor calidad, es decir, com carências de laboratórios de ciência, materiais letivos, ordenadores, conexão à internet, programas informáticos e biblioteca. Então, falando ali que o Peru é o país que menos tem acesso a esse tipo de coisa, né? Alguém lê para mim a continuação? Por favor. Pode ser até alguém que já leu antes. Vamos lá, gente. Pode, por favor. Ó, os verbos estão certos, né? Destacou e comentou. A gente tem duas informações aqui nesse finalzinho. Primeiro, esse reforço de que se a escola tem um nível socioeconômico mais baixo, os alunos tendem a ter, né, um rendimento mais baixo. E ele fala ali no finalzinho sobre como as cidades maiores, né, as capitais, as grandes cidades, tenham uma qualidade educativa melhor, porque eles têm acesso a mais coisas do que uma escola rural, por exemplo. Então, quanto mais afastado da cidade, menos acesso eles têm à biblioteca, à internet, informática, computadores e todas essas coisas. Inclusive, é uma realidade que a gente desconhece, porque, né, eu não sei se, eu acho que muitos de vocês moram em lugares mais afastados. Por exemplo, tem escolas rurais que as crianças estão de várias faixas etárias, então de vários níveis da escola, estão todos numa mesma sala. Por exemplo, numa mesma sala eu tenho alunos de primeiro a quinto ano, tá? Isso sem contar a falta de acesso a todas essas outras coisas que as escolas mais centrais têm, né? Eu já visitei várias escolas que não tinham biblioteca, que é tipo o mínimo que tem que ter, né? Aí, ó, em sequência, a gente tem da 8, termina aqui na 10, tá?
Ah, que horas? 8h05. Tá acabando a aula já. Meu Deus! Passou rápido, tem 4 minutos. Vou deixar de tarefa, quiser começar agora, da 8 a 10, a gente corrige e daí na semana que vem a gente vai ver os verbos irregulares, tá? Mas por enquanto não precisa se preocupar com isso. Mas ó, é bem pouquinho, porque a gente já fez a 7. É a 8, 9 e a 10. Vocês não vão levar 10 minutinhos para fazer. Por favor, façam. Não precisa me mandar, tá? Mas façam para a gente corrigir na próxima aula. Eu vou liberar vocês já, para vocês terem uns minutinhos para fazer xixi, para tomar uma água antes da próxima aula. Porque termina 8h55 essa, né? Tô certa, né? Não calculei errado? É isso mesmo, né? Então, vão lá. 3 minutinhos para vocês. Façam aquele exercício ali. Deixa eu parar. E a gente corrige na próxima aula, tá bom? Um beijo. Tchau. Continue se cuidando, por favor.